Ter um currículo que nem a gente brinca, mas agora eu vou usar o termo de Portugal, né? Lá no Brasil a gente fala do Iapoque ao Chuí, agora eu vou dizer de... Viana do Castelo até Algarve. Exatamente. De Viana do Castelo até Algarve, se nada faz. Porque assim, a minha sogra um dia numa conversa comigo, anos atrás, ela me disse assim, Carol, a universidade ela é necessária. Né? No Brasil, eu não vou usar o termo do Brasil, porque nem vem ao caso agora. No Brasil, antigamente, tu era obrigado a fazer, porque dizia que a gente entrava por uma outra porta e tu ia preso. Porque quem tem formação universitária tem uma sala especial. Mas era uma brincadeira que a gente usava, antigamente isso. Mas ela é necessária, mas tem outras experiências da vida que fazem tu ser melhor. Não é a tua faculdade de engenharia, e eu respeito, meu filho trocou engenharia civil agora por ciências da computação, lá no Brasil, que acho que deve ser mais ou menos a ver com engenheira da informática. Porque eu não... Tem algumas coisas que mudam do Brasil para cá. Mas assim, só que tem outras coisas, vivências que tu tem, que pode ter uma pessoa que não tem isso em ti e que fez ser que tu é e bom no que tu é. Hoje, o que tu disse? Fui lá no Arsenal. E assim, eu não entendo muito de futebol, porque eu só entendo do meu time do Brasil, que é o Internacional. Mas assim, tu deu palestra no Arsenal, do que tu faz. Tu tem ali no Tondela, tu tem um projeto. Tem gente que não tem essa experiência que tu tem de vida. Já palestrou na Alemanha, já palestrou... Sabe, foi para a Letônia, já foi para o Afeganistão. México. Gente, eu nunca conheci alguém que foi para o Afeganistão e assim, cara, tu é um guri super novo. Então assim, tu imagina isso, tu tem como a gente fala, tu tem uma mala, né, que vale 10 mil currículos. Porque assim, currículo, para mim, na minha área que eu trabalho, ele vai muito além das qualificações de tu sentar numa sala de aula, na frente do computador. Sim, é verdade, mas a humildade tem que estar sempre presente. Não, ela é necessária. Foi o que eu sempre aprendi. A humildade acima de tudo, mas muita ambição à mistura. Pode ser um bocadinho contraditório, mas faz sentido. Mas está certo. Porque se tivermos sempre os pés bem assentos na terra, vamos ter sempre uma ideia de projeção no futuro, eu já vou responder à questão, de tentar sempre fazer algo correto. E não de pensar que somos muito grandes e depois o tombo, já estamos lá em cima e depois o tombo pode ser grande também. Acho que é um bocado isto, em termos do que ambiciono, de forma geral, em termos esportivos, é mostrar que o desporto não é comercial, acima de tudo. E acho que passa um bocado por aí. Muitas das vezes eu dou treinos até gratuitos, para as pessoas perceberem que é diferente, não é eu ser diferente. O que pode ser feito é diferente. Pode ser diferente, aliás, que é o que muitas vezes isso não acontece. A questão do Tondela, acho que foi um bocado o exemplo disso. Ninguém lá tinha noção do que era esta parte da performance cognitiva. Sim. Apareço lá também, e graças à Paula, que é um facto, mas no sentido de mostrar que é possível. E ali houve um bocadinho no início uma reticência, e acabámos por ser campeões. Obviamente eu contribuí com uma pequena percentagem para que isso acontecesse, porque há toda uma equipa por trás para que isso aconteça, mas acho que é um bocadinho isto, é tentar mostrar que na parte desportiva e não só, nós conseguimos fazer qualquer coisa que seja diferenciadora. Esse é o meu grande objetivo, é ser um elemento diferenciador, não só em termos esportivos, a nível de sociedade em geral, em todos os que eu possa tocar, ao fim e ao cabo. É um bocado isto. Pode ser no sentido de missão um bocado complexo e extenso, mas acho que é isso que me move neste momento. Mas havia algum sítio em que tu gostasses mesmo de tocar? Em termos desportivos? Na vida. Uma instituição, uma organização, sei lá. Não vejo muito pela questão do nome da instituição ou nem... Porque lá está, nós quando entramos em algo... assim é porque pode ser aquela que também vai mostrar um bocadinho mais aquilo que tu queres fazer. Sim, sim. Entendes? É só por isso. Mas lá está, quando nós estamos dentro de uma instituição ou de uma entidade, seja ela qual for, estamos sempre dependentes de uma decisão de uma chefia. Claro. É verdade. Eu posso falar pela componente das Forças Armadas, ou seja, uma entidade esportiva, ou seja, quem for. Quem está acima vai definir muito o que é feito ou não. Portanto, o nosso caminho está sempre um bocadinho mais complicado ou impedido de fazer determinadas coisas que nós achamos que se calhar seriam as mais corretas. Portanto, o que eu vejo melhor é muitas vezes serem abertas as janelas e não as portas, para conseguir entrar nem que seja pela janela, e ao pouco as pessoas que estão lá
perceberem exatamente aquilo que eu queria ou a visão que eu teria do que poderia ser feito ou não. Acho que é um bocadinho assim que temos que fazer. Posso estar a ser um bocadinho filosófico no que estou a dizer, mas sou assim. Há uns anos atrás fui questionado por um jornal local de Viseu, há uns anos já valentes, há 5 anos, se eu via alguém do taekwondo, por exemplo, a chegar a uns Olímpicos, e a minha resposta foi que sim, que eu tenho que ter isso na minha mente. Porque se eu não tiver isso na minha mente, eu sei que se calhar nunca vou chegar aos patamares abaixo desses. E ficou provado que não tive nenhum nos Olímpicos ainda, esperemos que venha a acontecer, mas conseguimos ter miúdos nos campeonatos da Europa e nos campeonatos do mundo em 8 anos. E isto foi uma resposta que eu dei há 5. Portanto, se eu não acreditasse nisso, provavelmente nunca iria conseguir que a minha filha e outros conseguissem chegar a patamares tão altos, que acabam por ser muito altos. Sim, Portanto, o objetivo é isso, é demonstrar a capacidade transformadora em que acredito a outros que queiram estar comigo e que queiram trabalhar comigo. É um bocado isso. É um bocadinho por aí. É. Também dentro das Forças Armadas, tu chegaste a sargento... Atualmente, sargento ajudante. Ainda estou no ativo. 35 anos. Sim. É um grupo. Eu sei que já é um patamar um bocadinho Sim, mais dentro da acima, categoria de não é? sargento, sim. Para os anos, para 35 Sim. anos. O que é que tu abdicaste? O que é que foi preciso abdicar nesse Tem que se tempos? abdicar de muita coisa. Atualmente, por exemplo, estou a trabalhar em Lisboa, no Estado-Maior do Exército, e sou natural de Viseu, não é? E a minha família está toda em Viseu, portanto, tenho que estar a semana toda fora. Não foi por minha iniciativa, é por imposição da própria função que tenho atualmente, mas obviamente há coisas que vão ficando em segundo plano, infelizmente, mas que sim, a minha profissão atual, ou a profissão principal, assim o exige também. Portanto, tenho que se abdicar de algumas coisas, não é? Eu, por exemplo, muito novo, enverdei logo pela questão das operações especiais em Lamego. Obviamente há ali um sacrifício inerente a tirar um curso desses e a estar lá, não é? Porque o pertencer a uma força dessas, não estamos também muito tempo em casa. Obviamente eu acho que sofre mais quem estava em casa, porque nós às vezes perdemos um bocadinho a noção do tempo real e quem sente a nossa falta é que tem mais noção do que nós propriamente que estamos lá. E pá, às vezes até perdemos um bocadinho a noção de tempo por uma coisa que é incutida pela própria instituição. Mas é um bocado isso. Para se chegar a algum ponto é difícil ter equilíbrios, mas acho que qualquer pessoa que se queira dedicar a algo ou que tenha um objetivo muito forte, obviamente há coisas que ficam em segundo plano, mas também quem está, eu não considero muito segundo plano. Considero que quem está ao nosso lado compreende. Acho que é um pouco isto, equilíbrio familiar, não é? Quem nos apoia tem que ser almofadinho. Mulher e uma grande filha, vou-te dizer. Tem que se dizer. Segundo ela, é muito chato esses programas de adulto, que eu mesma concordo com ela. A Raquel. Eu não gosto de programa de adulto também, quando me convidam é muito chato para eu participar. Mas tu sabe que no Brasil a gente tem uma questão das Forças Armadas lá no Brasil, principalmente a questão da Marinha e da Aeronáutica. No Brasil eles apoiam muito os desportos, principalmente a área de corridas atléticas, assim. E mesmo taekwondo, a Marinha é muito forte. Muito forte, e do judô também, assim. Porque eles incentivam, então, e é de uns anos para cá, porque antigamente não tinha isso. E aí, de repente, tem uma menina lá no Brasil, que eu não me lembro o nome dela agora, e ela foi campeã até na França, em Paris, nas Olimpíadas. E ela é... Ela é militar. Ela é militar. E aí é muito legal, porque, de repente, quando tu vê, eles estão todos de farda. E aí eles são todos ali a parte de atletismo também, vários, e até os paralímpicos também, eles são muito também ligados às Forças Armadas. Que incentivo. E eu acho que pelo que tu falou do teu projeto e tudo mais, eu vejo muito que os projetos para a área do desporto, na área dos esportes, eles são muito mais voltados hoje em dia e de alguns anos para cá, é literalmente para as pessoas terem um pouquinho mais de disciplina, mas também é muito uma parte de assistência social. Sim. Né? Muito forte. Porque lá no Brasil a gente tinha muita questão do futebol. Então era só escolinha de futebol. Eu tenho 43 anos, então assim, antigamente todo mundo queria ser jogador de futebol, então quando veio a Copa de 90 e 94, a gente tinha
Romário, Dunga, um monte de gente. Então, os nomes das crianças todas eram nomes dos jogadores de futebol. Deve ter uns 5.000 Romários. Não, mas era muito engraçado. Aí depois o Brasil veio numa sequência de ganhando, depois era um monte de Ronaldo. E foi indo assim. Mas só que era o futebol que as pessoas olhavam, tudo que era escolinha de futebol. E aí depois eles começaram a entrar na questão, tem a Daiane dos Santos, que é ginasta olímpica. Sim. E aí ela estava brincando numa praça, e aí uma professora viu ela brincando, e aí levou ela para começar a treinar. E a menina hoje vai ter um filme agora sobre ela. E aí tu tá falando de uma menina negra, de um bairro social, que tinha tudo para dar errado. Sim. Né? Então eu acho que quando tu monta um projeto desses, sendo a história que tu tem lá atrás de ti do Lucas, e hoje tu olhando para frente, eu acho que tu também vê isso. Tu quer que as crianças tenham oportunidades que talvez naquele momento tu também não teve. É exatamente isso. É exatamente isso, e lá está, se calhar muitos no meu lugar não o fariam e ficariam acomodados a uma situação que pronto, não tive, também não têm os outros a ter direito. E acho que é isso que faz a diferença. E pegando na questão do Brasil, a questão da Marinha, que tem muitos atletas de taekwondo, muitos que vão aos Jogos Olímpicos, houve um grande investimento também no sentido, se calhar por necessidade do próprio país, de ter também pessoas nas Forças Armadas. Ou seja, é uma maneira de cativar as pessoas a que a Marinha, mais especificamente, não tenha falta de efetivos, porque pode ser algo diferente também para quem lá está. Eu conheci muitos quando estive em 2017 na Bélgica, tivemos uma competição, que era o Open da Bélgica e o Open da Holanda, e tivemos um estágio intermédio, que estava a seleção brasileira também connosco, e foi muito engraçado perceber uma coisa tão simples, que eu não sabia que eram militares, mas quando iam ao pódio, faziam sempre continência. Sim. Sempre. E é taxativamente isto, em todas as competições em que o Brasil está num pódio, identificamos logo se ele é militar, e muitos são militares, porque há esse apoio de eles fazerem ali um serviço efetivo de X anos, mas também darem condições a que eles façam o que gostam desportivamente. E isso acaba por ser mais atrativo. No nosso caso não é bem assim, a nível de Forças Armadas, mas foi uma boa solução, considero eu, no caso do Brasil, terem feito isto. E eu posso dar o exemplo, se calhar conhece melhor que eu, a questão de Manaus, não é? Eu tenho amigos meus que têm o curso de Guerra na Selva, que não é nada bom, não é? Digamos já de passagem, não é muito saudável tirar aquele curso, mas muitas das maneiras que eles utilizam, aliás, uma delas é esta questão desportiva. Ter atletas e dizer, se és bom para o desempenho desta função militar, mas nós também te vamos dar condições para tu continuares a ter a tua progressão desportiva. E há muitos atletas que estão lá em Manaus, colocados. Eu queria que tu falasse de eu fui escoteira. E eu fui escoteira. Juro, eu fui escoteira. Eras avós? Gente, eu fui escoteira há 6 anos. Eu não sei como é que são a escala aqui em Portugal, mas lá tu é lobinho. Aqui também é os lobos, sim. É os lobinhos, os menores. Exploradores, pioneiros e caminheiros. Depois escoteiros e depois pioneiros as mulheres é outro nome que eles usam no Brasil, que eu não me lembro mais. Guias, eu acho que é. Mas eu saí como guia. E era... Um caminho de sucesso na tua vida. Amiga, aqui, ó. Não, mas é sério, a flor de Lis. de líris. E aqui... Opa, tá certo. Não, é esquerda. E a gente aperta a mão com a mão esquerda, porque mostra que tu confia na outra pessoa. Tô certa? Verdade. Eu atualmente não estou nos escoteiros, mas por incrível, é engraçado isto, que é, nós fizemos um protocolo, o clube, com os escoteiros. E aí, Pelos valores que eles têm. E é muito, é que agora eu não me lembro, faz séculos isso, né? Mas tem um significado, os 3 aqui, que eu não me lembro agora, sério, mas tu estuda, porque eu posso falar o nome errado? Baden-Powell, tá certo? Baden-Powell. Tá certo. Viu? O fundador dos escoteiros. Fundador dos escoteiros. Mas assim, a gente tinha uma disciplina, e aí tu tem o livro que tu estuda, porque tu tem que fazer o juramento. Baden-Powell era general. Sim, e aí, militar. E aí, olha a loucura que foi isso.
o nosso chefe dos escoteiros, ele era militar. Aí que começou a minha questão de não gostar de atividade física. E aí a gente caminha, tem o Morro do Osso, que é lá próximo da minha casa no Brasil. E aí tu caminhava, ele queria seguir a lua. Então a gente tinha que se guiar pela lua. Então tu tá caminhando com 10 quilos nas tuas costas, Atrás da lua. se guiando à noite. Se fosse lua nova era um problema. Nem sei que lua era aquela. Tu caminhando. Gente, mas assim, ao mesmo tempo era legal, porque tu montava, tu tinha... Eu gostava muito disso. Sábado, pra mim, era muito animado, usando botina. Até que assim, tu caminhava na lama, e dormia ao relento lá, só dentro do saquinho de dormir, montava as tendas. E aí eu fiz a minha avó comprar tenda de iglu, tenda de não sei o quê. Mas eram umas coisas legais, mas ao mesmo tempo isso te dava um ar diferente. E aqui em Portugal, a gente vê muito escoteiro que tu não vê mais no Brasil. Ah, sim, aqui ainda dá muito. E aqui eu vejo, assim, onde eu moro, e assim, tu vê os escoteiros andando na rua. E eu lembro que eu adorava usar com o meu lenço, o nó que tu dava. O nome do meu grupo era Nimoendaju. E Nimoendaju. É porque lá usavam muitos números indígenas. Entendeu? E o nome do meu grupo era Nimoendaju. Tá bem. Mas era uma coisa muito legal colocar ali. Estamos a sentir aqui um certo saudosismo do escotismo. Mas eu gostava, e lá várias Já vimos coisas. como é que ela vai fazer exercício físico. Vai para os Não, gente, eu caminhava 15 quilômetros com uma mochila com 12 anos. Vistos? Tão bem que tu estavas na altura. Gente, E agora não. perdida. Aquilo ali já foi, eu já entendi que não combinava comigo. Mas fiquei anos, era uma coisa que eu gostava muito. Era algo que a minha avó me colocou, porque ela achava que eu tinha que ter uma disciplina ali que eu não estava tendo na vida. Ah, agora fez sentido. Agora eu entendi porque que ela foi. Foi a avó, não aguentava, claro. Mas meu primo foi e só durou um dia. Isso não é pra mim. Muito bom. E como é que foi isso do escoteiro pra ti? Também foi na altura os meus pais que me colocaram lá. Viu? Também foi verdade. Agora não sei qual foi a necessidade, se foi por eu me portar bem ou não, mas sim, é sempre uma... Lá está. Nesse caso tive a sorte de poder estar, depois mais tarde acabei por sair, mas há sempre qualquer coisa que fica de lá. É estas experiências que nós vamos tendo. Muitas vezes há isto também no desporto e na questão associativa, que é, há muitos pais que colocam os filhos no sentido de eles terem a obrigatoriedade de ficar lá até ao resto da vida. Não é? Os escoteiros, ou o futebol, ou outra coisa qualquer, iniciam, agora não mudas, vais ficar nisto. Eu sou apologista do contrário. Quanto mais andarem em variadíssimas atividades, Claro. muito mais positivo é. E aqui no meu caso, os escoteiros, obviamente, retirei muita coisa de lá. Daí eu estar a dizer, hoje é engraçado estar à frente de um clube de taekwondo que fez um protocolo com o grupo de escoteiros local. Exatamente pelos princípios que eles também conseguem passar e complementar com os nossos. Isso é muito positivo, ter escoteiros que também praticam taekwondo. Ou taekwondistas que vão praticar alguma coisa do escotismo. Acho que isso é muito positivo. Agora, a experiência que eu tive foi ali dos 6, 7 até aos 14, 15. Também Uma não foi um bocadinho. fase lobinho e tudo. Sim. E eu me lembro que isso trazia... Porque a gente tinha as notas da escola, tinham que... Sim, pois tinham que ter tinha um dos escoteiros, senão tu era convidado a se retirar dos escoteiros, ou tu tinha uma suspensão. E aí aquilo ali vai te agregando valores, e aí, mas uma forma de brincadeira. Eu aprendi a fazer ovo no espeto. Que a gente aprende ovo no espeto. Tu não aprendeu nos escoteiros? Não estou a associar. Já aprendeu a cozinhar Também ovo no espeto? É normal, porque é um churrasquinho. Gente, e aí a gente foi aprender, mas era muita coisa que era... Eu me lembro que eu gostava muito dessa fase, porque tu tinha convívio com outras pessoas, e a questão de cooperação era legal, né? E aí tu montar